Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Uma das grandes mentiras contadas no século XXI é a de que a digitalização, a automação e a mecanização dos processos iria libertar o homem do trabalho, dando mais tempo para que pudesse se dedicar a atividades criativas. Até aqui essa história é balela. O que vemos de um lado é que a mecanização e automação dos processos tem causado desaparecimento em massa de empregos tradicionais e de postos de trabalho. Pense aí, por exemplo, nas atividades bancárias. Hoje podemos resolver praticamente tudo pelo telefone celular, sem falar com qualquer pessoa física, viva, real, ou de visitar uma agência bancária também física, real. Pense aí na última chamada que você recebeu de um call center e provavelmente ouviu aquela voz metalizada, típica de uma estação digital. Eu gosto muito de um exemplo que eu vivi há alguns anos quando visitei uma fábrica e vi que as válvulas estavam todas trancadas com cadeado. A cena para mim foi tão inusitada que eu perguntei ao engenheiro que me acompanhava a razão das válvulas estarem trancadas com cadeado. E a resposta foi muito ilustrativa e significativa. Aquilo era para evitar que os gatos abrissem as válvulas sem querer, porque como a planta não tinha operadores, vez por outra ela era invadida por gatos, principalmente à noite. Veja só o mundo em que nós vivemos. Plantas químicas sem gente, mas cheias de gatos. O que vemos de outro lado é que o desenvolvimento vem criando novos postos de trabalho que dependem de conhecimento. E isso não é ruim, é bom, mas impõe ao trabalhador uma tensão adicional, que é aquela de continuar estudando para poder acompanhar a evolução das tendências tecnológicas. E também parece claro que há uma óbvia tendência de fragilização das relações de trabalho. O que nós vemos são pessoas trabalhando sem carteira assinada, sem relação formal de empregador e empregado e, portanto, sem cobertura dos benefícios sociais, e veremos isso no futuro. Que consequências trarão para a sociedade? Na área acadêmica, vemos muitos professores trabalhando com base de carga horária ou como pessoa jurídica, quando na verdade são empregados de instituições de ensino. E para piorar, há também uma tendência claríssima de escravização do trabalhador ao emprego. Há uma dedicação praticamente integral, exclusiva, 100% do tempo às atividades de trabalho. Em primeiro foi o celular, a ponto de, em vários países do mundo, inclusive o Brasil, ter sido considerado que a disponibilidade no celular para atender ao empregador caracterizava tempo de serviço. Depois veio o e-mail, hoje é o Zap que nos põe disponíveis 100% do tempo, todo o tempo para o trabalho. Na academia há inclusive um certo fetiche e mesmo uma disputa em alguns lugares para ver quem trabalha mais, pois há aquele fantasma de que todos têm que estar trabalhando todo o tempo. E é assim que já há bastante tempo, durante as noites e os finais de semana, os acadêmicos costumam se dedicar à redação de textos, textos científicos, artigos, relatórios, à feitura, manufatura de propostas de trabalho, tendo em vista que é necessário captar recursos para pesquisa ou para corrigir provas, corrigir monografias, como se fosse natural que essas atividades devessem ser realizadas no tempo livre, tendo em vista que o resto do tempo, aquele do horário comercial, deveria ser dedicado a outras atividades, como se as primeiras não fizessem parte do trabalho normal do acadêmico. A pandemia transformou inclusive o trabalho do home office certamente em uma tendência inexorável
E aqui há também reforço da escravização do trabalhador ao emprego, porque eliminaram-se as horas do café, os papos que são resultantes dos encontros casuais, as movimentações físicas entre um espaço e outro para realizarmos as reuniões, de maneira que estamos dedicados de maneira praticamente ininterrupta à execução do trabalho. E é nesse ambiente que o jovem acadêmico, o jovem pesquisador vem sendo treinado. Ele vem sendo treinado para ser um escravo do trabalho, para admitir que é normal que ele trabalhe de segunda-feira às 8 horas da manhã até a próxima segunda-feira às 8 horas da manhã, de maneira ininterrupta, parando apenas para se alimentar e dormir, o que é, obviamente, descabido. E o que vemos aqui é que a tecnologia, de fato, não vem cumprindo a sua promessa e vem entregando o oposto exatamente do que prometeu. Ainda mais trabalho para cada um de nós. E é nesse contexto que cada pesquisador, cada acadêmico e cada trabalhador brasileiro deve estar atento para todos os excessos, deve estar atento para a falta de tempo, para a dedicação à família. É talvez necessário desenvolver um novo código de comportamento em relação ao trabalho. E é necessário discutir esse tema intensamente, em particular na academia, porque não podemos nos orgulhar de apenas trabalhar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.